Fala, Felipe, tudo bom? Aqui Anderson Moraes. Eu acho que a gente continua aqui nessa estratégia do Jornada Edu em Casa. Dessa vez a gente teve até uma pequena intercorrência aí dentro da nossa gravação da live, mas como a gente já falou, né, a gente é resiliência e não desistência, então a gente está um novo formato de fazer esse papo com vocês, já que é um papo que a gente acredita que pode, de certa forma, ajudar ou enriquecer algumas discussões que vocês já estão passando em casa. Então, para quem não acompanhou ainda, Jornada Edu em Casa é uma iniciativa da Agenda Edu, por meio do nosso canal de conteúdo, Jornada Edu, que é também um evento, e a gente tinha feito um evento bem legal chamado Jornada Edu Online, e aí, por conta dessa questão do coronavírus, a gente acabou se vendo numa situação de tentar ajudar vocês com conteúdo curado e vem fazendo lives diárias aí, sempre dentro do mesmo horário. Hoje, infelizmente, o Instagram caiu geral e acabou que não suportou a nossa live. E a gente trouxe agora esse papo aqui para o Zoom para poder gravar e mandar para vocês. Se tiver qualquer dúvida, se tiver qualquer pergunta, vocês tanto vão poder encontrar essas respostas dentro do @agendaedu, como o @laboratório de inteligência e vida, não é isso, Felipe? Então, Laboratório de Inteligência de Vida. inteligência de vida no Instagram, que é o endereço aí do livro, carinhosamente chamado. Então, Felipe, acho que sem mais delongas, se apresenta, fala um pouco do Felipe, Felipe profissional, do Felipe psicólogo, do Felipe ser humano, e um pouco dessa experiência aí também com o Live nos últimos anos. Bem, eu sou psicólogo, eu me formei tem 10 anos agora, e desde que eu me formei eu trabalho com psicologia clínica. Eu passei por alguns outros lugares nesse percurso, mas sempre mantendo o consultório como algum lugar que eu investia muito desejo de estar ali, uma aposta pessoal e profissional. Pessoal porque também sou paciente, né, nessa dinâmica. Mas ao mesmo tempo, quando eu fui escolher meu aprofundamento acadêmico, mestrado, meus estudos e tudo mais, eu fui para um caminho mais interdisciplinar. Eu fui para um caminho que vinha, na verdade, de um desejo de ter uma atuação profissional que tivesse um impacto social, coletivo, e por isso eu fui fazer mestrado em política pública e em direitos humanos. Antes disso, eu tentei um mestrado em saúde pública. Foi a primeira tentativa. Eu não passei na prova, foi para o Fiocruz. Isso fez com que eu me aproximasse de um laboratório da UFRJ, um laboratório de pesquisa, e acabei fazendo mestrado por lá em política pública e em direitos humanos. O meu encontro com o LIVE vem muito dessa minha vontade de ter uma atuação que tem uma repercussão social e coletiva, né? A clínica é algo que eu aposto muito como profissional e como pessoa, acredito nisso, e faço com muito gosto, mas eu acredito que tem uma vertente coletiva, tem algo que é preciso ser feito no coletivo. E o meu encontro com o Lívio vem daí, sabe? Posso falar um pouquinho do que é o Lívio? Claro, claro. Fica à vontade, a casa é sua hoje. Certo. E o LIVE, Laboratório de Inteligência de Vida, ele é um programa de educação socioemocional. Na verdade, é interessante pensar em educação no ponto de vista de que a gente está dentro do campo da educação, mas a gente entende que, na verdade, a gente tem muito cuidado disso nos nossos materiais, de falar no incentivo, na construção de um espaço para o desenvolvimento, na ideia de potencializar, de construir, enfim. A gente entende que isso só é possível se for feito junto, né? Então, jamais vem de uma perspectiva vertical. A ideia que a gente tem a respeito da desenvolvimento de habilidades socioemocionais é uma ideia que leva em consideração o sujeito de um ponto de vista multidimensional, sabe? Ele é um sujeito social, ele é um sujeito que sente, ele é um sujeito que está dentro de um determinado contexto, de uma determinada comunidade. E acho que o LIVE atende a uma tendência do campo da educação de olhar para esse sujeito que é o aluno como tal, como sujeito, como pessoa, né? E com os diversos atravessamentos que ele traz para dentro da sala de aula. Acho que isso é um caminho que a gente vem traçando aí há algum tempo, passa por um lugar onde a gente desenhou um pouco mais esse aspecto de compreender o aluno como sujeito, e depois chegamos a esse lugar onde a gente entende que esse sujeito também é atravessado pelas suas relações e pelas suas emoções. Acho que o contexto que a gente vive hoje é um grande exemplo do quanto que as habilidades socioemocionais podem fazer diferença e o quanto que não basta a gente ter conhecimento técnico para as coisas, para lidar com os problemas que a vida nos coloca. A gente precisa
ter autoconhecimento, a gente precisa ter criatividade, a gente precisa saber se comunicar, se relacionar. E acho que esses momentos de crise são os momentos onde isso fica mais evidente do que nunca, né? Muito legal, muito legal. E eu acho que até a gente já tinha começado a comentar, eu acho que até extraindo de um trecho do site de vocês ali, a gente vê que são vários marcos nacionais e internacionais de educação e direitos humanos que esclarecem que esse direito da educação ele está atrelado não só ao acesso à escola e ao conhecimento, mas à formação do ser em todas as dimensões, né? Do ser humano em todas as dimensões. E é super importante a gente entender que essa estimulação do desenvolvimento das habilidades socioemocionais não significa só contradizer a importância, não significa que você está contradizendo a importância dos conteúdos técnicos, mas que você está garantindo que o aluno possua ferramentas dentro do seu cinto de utilidades emocional que consiga fazer com que ele amplifique e adeque aquele conteúdo técnico assimilado de uma forma que ele consiga expandir o alcance, né? E eu acho que esse é o objetivo do nosso papo de hoje, potencializar e expandir o que a gente entende um pouco de habilidades socioemocionais e, claro, né, eu acho que esse papo ele não passa por trazer respostas ou conclusões, mas muito mais por permitir que todos os nossos espectadores eles consigam, de certa forma, olhar para dentro de si e trazer reflexões positivas para que eles consigam construir um novo olhar sobre essa situação como um todo, de isolamento e etc., que possa, de certa forma, até trazer alguma habilidade futura para esse cinto de utilidades emocional, assim, vamos dizer, que ele conseguiu galgar e que ele conseguiu construir ao longo da vida. E aí eu acho que a ideia é justamente essa, a gente não está mais numa live, mas a ideia é que seja um bate-papo guiado pelas principais dúvidas que a gente já tinha visto antes da nossa tentativa de live, até dentro da própria live, eu vi aqui já tinha algumas pessoas interagindo, então já tinha anotado aqui. E eu acho que é isso. Então, vamos papear e vamos bater esse papo aí de forma bem, bem dinâmica. Cara, me fala... Uma coisa que te interrompendo, acho que uma coisa que me remete, que eu acho interessante colocar, quando a gente fala sobre essa contraposição entre socioemocional e conteúdo tradicional, né? Eu acho que é curioso o quanto que socialmente a gente vai construindo imagens de gênios intransigentes, né? Então, parece que o gênio é sempre uma pessoa incompreendida, mal-humorada, e ele trata as pessoas de uma forma rude, mas ele é gênio, né? E acho que o que a modernidade vai nos mostrando é que existem muitos tipos de genialidade, e o quanto que esses gênios que são intransigentes não são genialidades absolutas. E o que lhes falta, na verdade, tem repercussões, né? Tem repercussões, seja naquilo que eles criam, que poderia ser muito melhor se eles contassem com mais gente para criar isso, se eles contassem com outras inteligências possíveis, ou seja, pela vida pessoal deles, que muitas vezes nesses filmes biográficos que a gente vê desses gênios intransigentes, a gente vê o quanto que eles pagam um preço por essa intransigência, né? É pensar realmente numa educação que olhe o sujeito como um todo, né? Sim, sim. E eu acho que isso acaba refletindo até na nossa própria vida pessoal, né? Eu acho que a gente tem falado muito de soft skills dentro do mercado de trabalho, na hora que você vai fazer um recrutamento, uma seleção, e isso vem muito nesse ponto, né? Ninguém gosta de trabalhar com uma pessoa que seja tecnicamente perfeito, mas como um ser humano que não seja uma pessoa agradável, né? Então, eu acho que vem desde a parte mesmo acadêmica, gênio, ou coisa do tipo, até mesmo a pessoa enquanto cidadão de um mundo, de um mercado de trabalho, que acaba sendo aquela pessoa não tão conectada à vida das outras pessoas, empática e etc. Então, super legal. E aí, para abrir essa discussão, eu acho que não tem como a gente falar que esse período de isolamento social nos transportou, não sei se é transportar, né? Mas eu acho que nos remeteu aí uma ideia de voltar e pensar um pouco numa grande obra aí do Platão em A República, que ele faz aquele mito da alegoria da caverna, né? Eu acho que a nossa caverna agora do século XXI, ela está munida de internet Wi-Fi, de Spotify, Netflix, YouTube, redes sociais, e talvez aquela fogueira não seja mais uma fogueira, seja uma lâmpada de LED ali projetando, né, as sombras nesse anteparo aí. E eu acho que
não tem como a gente olhar para isso tudo e entender que entre quatro paredes a gente se viu agora de frente da gente mesmo, né? Muitas vezes eu acho que do nosso próprio eu. E aí eu acho que vem a primeira pergunta, que é como é que fica o eu para comigo mesmo nesse momento de distanciamento social e quais os cuidados que a gente deve ter? Uhum. Eu usei na nossa tentativa de live, né? Eu usei uma mensagem que eu vi na internet e eu vou usar ela de novo aqui porque eu acho que ela é muito boa para exemplificar isso, né? Que é uma menina de 7 anos que uma colega postou na internet, uma menina de 7 anos, lá da Argentina, disse para a mãe, né? Mãe, tem paciência comigo que essa é a minha primeira quarentena de coronavírus, né? Então eu acho que o que essa criança está dizendo vale para todos nós, sabe? Então acho que qualquer análise, qualquer reflexão, qualquer tentativa de construção de expectativa, qualquer planejamento, qualquer construção, qualquer coisa que a gente vai fazer nesse momento precisa levar em consideração que a gente nunca esteve nesse instante antes. Isso é novo. Esse lugar é novo para todo mundo. É um lugar extremo, mais extremo para uns do que para outros, mas é um lugar excepcional. E a excepcionalidade nos cobra excepcionalidades, né? E a gente paga essas excepcionalidades escolhendo ou não. A gente acaba atuando de maneira excepcional. A gente acaba respondendo as situações de uma maneira excepcional. E é preciso, como essa criança de 7 anos fala, ter paciência. Tá? Ter paciência com o outro, ter paciência consigo. Nem sempre essa paciência vai estar ali. A gente vai faltar com paciência às vezes. E aí a gente tem que usar de comunicação. A gente tem que usar de autoconhecimento, investir nesse autoconhecimento e olhar quais são seus limites, sabe? Porque cada pessoa tem os seus limites. Então, é preciso saber desses limites, comunicar, reajustar e se reajustar também. Então, antes você acordava às 6, antes você tomava café, antes você ia para a academia, da academia você ia para o trabalho, do trabalho você ia... Antes o aluno performava, entregava os deveres, estava lá, não sei o que mais. Toda essa dinâmica construiu uma determinada performance. Essa dinâmica se perde num contexto absolutamente novo e absolutamente sem previsibilidade, né? Quais são os modelos? Grandes especialistas, governos do mundo todo estão tentando pensar em modelos para os próximos meses e não tem. Então, como é que a gente pode olhar para nós mesmos no espelho e nos cobrar que sejamos o ápice da performance, né? Existe alguma coisa que eu acho que é preciso sempre, e acho que essa frase, ela vale para a relação consigo, para a relação com o outro, para a relação da escola com as famílias, para a relação das famílias com as escolas, para as relações, seja consigo ou com os outros, não dá para fingir que está tudo na mesma. Então, iniciativas como vamos manter como se nada tivesse acontecendo, ou nada vai ser perdido, ou tudo vai continuar como antes, vamos garantir que as coisas sejam como antes. Enfim, as diversas modalidades de vínculo, elas vão, talvez, construir iniciativas de fantasias que a gente vai conseguir fingir que nada está acontecendo, mas a gente não vai conseguir entregar isso, porque ninguém está num contexto como se nada tivesse acontecendo. Como se nada tivesse acontecendo já é uma denúncia por si só, porque é como se, não é nada está acontecendo. É como se não tivesse, é um fingimento, né? Acho que qualquer coisa que a gente vai fazer de autocuidado, de autoconhecimento, para a gente poder passar por esse processo, partir do contexto, entender que a gente está diante de algo novo e ter isso em mente sempre. E legitimar as repercussões que isso tem, né? E eu acho que nesse sentido, eu acho que vem até o comentário do que a gente já tinha falado na live, que era, cara, nunca surgiu tanta fórmula pronta, né? Eu acho para período de quarentena, né? Então tem a fórmula pronta dos influenciadores fitness, tem a fórmula pronta dos influenciadores em business, tem a fórmula pronta sei lá, então assim, leia tantos livros, faça tantas lives e etc. E isso acaba que gera uma pressão, né? Uma ansiedade. Então, eu vi muita gente ansiosa. Nossa, não estou conseguindo ser fitness. Eu já entendi que eu não consigo ser fitness, entendeu? Eu gosto de bolo, eu gosto de coisa doce. Então, e não vai ser na quarentena que mudaria a minha atitude, né? Então, eu acho que como é que você vê também essa questão dessas fórmulas prontas e qual que seria uma dica sua para todo mundo aí que às vezes está meio ansioso de tanta fórmula pronta que está surgindo e ela não consegue se enquadrar em alguma delas? Eu acho que isso faz parte do processo. Como eu disse, está todo mundo muito perdido, mas os modelos não existem, né? Eu acho super curioso a gente tomar a metáfora da vacina e do remédio. Não tem vacina e não tem remédio para a Covid-19.
E não tem vacina e não tem remédio para o que a gente está vivendo tão pouco. Então, assim como os técnicos estão lá pesquisando e tentando construir uma vacina e os médicos estão estudando para tentar construir um remédio, a gente dentro de casa também está tentando construir uma panaceia, alguma forma de lidar com esse contexto que é absolutamente novo. Então, eu entendo que haja essa busca e as pessoas elas podem fazer o uso dessas formas? Podem, mas é preciso novamente ser compreensivo consigo mesmo e entender o que dá certo e o que não dá, sabe? É entender qual é o seu limite, né? Porque quando a gente pensa, eu sempre brinco, né? Peixe não sobe em árvore. Nada como ninguém. Mas não sobe em árvore. Alguns de nós são peixes. E se a gente pegar um modelo pronto, ele vai contar com habilidades que às vezes nós não temos. Tem limites. E esses limites precisam estar na conta, né? Porque senão a gente tem uma receita pronta para uma autorresponsabilização ou hiperresponsabilização muito prejudicial. A gente cria expectativas como se nada tivesse acontecendo e como se tudo fosse possível, e não é, né? E quando é muito mais rico, muito mais potente, se a gente tiver em consideração quem nós somos, quais são as minhas habilidades, minhas possibilidades, em que contexto eu estou e, mais do que tudo, como eu estou vivendo isso. Porque não dá para dizer, poxa, meu vizinho posta no Instagram todo dia que ele fez exercício, que ele fez a dieta, que ele cozinhou, que ele cuidou dos filhos, que os filhos dele estão lá. Porque tem isso, né? A gente está mais do que nunca rendido para contato por rede social. E a rede social, ela é um conteúdo editado. Então, as pessoas, elas vão tirar fotos dos seus filhos quando os filhos estão fazendo um desenho lindo. Elas não vão tirar fotos dos filhos quando os filhos pegaram, se enrolaram em papel higiênico e saíram correndo pela casa e derrubaram. Não é nesse momento que vai para a rede social, né? Então, a gente vai ter contato com essas coisas e achar que nós é que estamos pecando em performance. Mas está todo mundo tentando achar uma cura. Está todo mundo tentando achar uma cura para esse instante que a gente está vivendo. E eu acho que eu acho que novamente é preciso... Diga. Não deixa de ser uma projeção do que a pessoa gostaria de que fosse dentro de um pequeno recorte da realidade, né? Quando a gente olha um stories que tem ali 15 segundos ou então alguma coisa que você está postando, é um pequeno frame dentro de um vídeo enorme ali, que é o vídeo da vida, né? Que a pessoa escolheu pensar aquilo justamente porque talvez seria o ideal que ela estaria projetando naquele momento, né? Eu acho legal quando você falou, né? Tipo, a gente viu muita criança realmente fazendo desenho, fazendo lição de casa e tal, mas eu fico me perguntando como é que esses pais estão lidando com essas crianças com 24 horas de energia dentro de casa em período de isolamento, né? A gente já fez uma outra live que tinha pais escutando, nossa, me dá dicas, eu não aguento mais aqui. Já esgotou todas as possibilidades que eu tinha, né? O que eu mando eles fazerem agora? E eu brinco que eu nunca vi tanta criança aparecer em hangout nessa semana, né? A gente fazendo tipo reunião com advogado, com fundo de investimento, com uma série de outras coisas aqui, a gente com startup e etc. Do nada vai ter uma criança aqui, uma criança do outro lado. É bem engraçado. Tem criança, tem gato, tem tudo aparecendo nas câmeras. E significa, né? Porque eu falando até com um dos nossos advogados, ele falou, cara, eu nunca me senti tão pai como nesses últimos 15 dias, né? Então, imagina, a pessoa às vezes já tinha um filho há 2, 3 anos e o momento de isolamento traz uma hiperconexão ali com a criança que talvez até agora não tenha se sentido tão conectado como nesse momento, né? E aí eu acho que já fazendo essa pergunta, né, já encaixando, acho que tem muito esse olhar também. A gente falou do eu para comigo mesmo, né? E o eu para com o outro, né? Na verdade, não só isso, né? Como é que ficam os vários eus juntos dentro desse contexto agora de isolamento? Eu acho que é interessante quando você conta esse pai que chega e fala, nunca me senti tão pai, né? Eu acho que é preciso olhar para isso também de uma forma plural, quer dizer, quando você fala dos muitos eus, me remete muito a essa coisa de que nós performamos papéis diferentes em diferentes lugares, em diferentes instantes do nosso dia, e a gente está muito acostumado a fazer isso. E a gente toma como ponto inicial, ou ponto de partida desses performances, muito pelos lugares que a gente vai, pelas pessoas que estão ao nosso redor. De repente, a gente está o tempo todo dentro de casa. De repente, o nosso filho está o tempo todo dentro de casa. E aí, o profissional, o pai tem que fazer a comida, a mãe tem que fazer a comida, o pai tem que limpar a casa, a mãe tem que limpar a casa. Tá todo mundo ali junto com o chefe que está ligando, com o subordinado que está mandando mensagem, com o cliente que está ligando, perguntando. Então, esses espaços eles se tornam mais híbridos e esses papéis começam a ser potenciais curto-circuitos. É também um momento de se haver com quem é esse pai que você é, quem é essa mãe que você é, né? E com as dificuldades que isso coloca, porque a gente pode pensar que
eu sempre brinco, né? Que a gente pode pensar nessa imagem do campo de trigo feliz, onde o filho e o pai correm com um abraço, com uma trilha sonora bonita, mas muitas vezes não é assim. Na maioria das vezes não, porque a gente tem uma lógica de dosar essa relação e o filho também tem esse lugar. As escolas sabem, os professores e os educadores sabem que o aluno e o filho são duas coisas diferentes. Quando a gente tem contato com as famílias nas escolas, a gente vê isso, né? A surpresa dos pais quando eles ouvem alguma coisa que o professor conta, meu filho fez isso, ou então quando uma família é chamada na escola, seu filho não está se comunicando, ele fica muito quieto, meu filho quieto, ele não para de falar. Então, essa surpresa é porque as crianças e os adolescentes também têm performances diversas e as performances deles também estão passando por esse lugar. E muitos pais estão se havendo com o fato de ter que conhecer as multifaces que esses filhos têm. E tendo que se haver também com suas multifaces. Então, eu noto no consultório mesmo alguns pacientes falando do quanto ficam surpresos com os filhos que têm. E a gente está falando de pacientes que têm filhos de 18 anos, que moram do filho é muito boa. Fala, mas eu sempre fui assim. E aí os pais ficam, né? E acho que é interessante pensar em acolher esse lugar com as suas ansiedades, com as suas angústias, com as suas potencialidades e com as suas limitações, né? A gente não vai conseguir fazer tudo. Eu gosto muito do termo que você usa, né, do cinto de utilidades e habilidades, mas é bom lembrar que a gente não é o Batman. O Batman é um cara super rico, né? Que tem aí suas habilidades não só do cinto dele, mas várias habilidades. Nós não, sabe? Nós estamos aí diante das nossas impossibilidades o tempo todo. E isso a gente está falando, sabe, de um pai. Tem o pai, tem a mãe solo, tem o pai solo, tem a avó que cuida. Enfim, são tantas as coisas e isso está afetando tantas pessoas de diversas maneiras, né? A gente tem uma situação de família muito plural, né, hoje em dia. Então, a gente lida com família, querendo ou não. Hoje, na Agenda Edu, a plataforma tem mais de 1,5 milhão de usuários e sempre vê essa peculiaridade, né? Então, hoje não tem como você definir a posição familiar como sendo uma só, porque são muito plurais, né? Então, é mãe, Uhum. mãe, pai, pai. Então, pai separado, mãe separado, uma família que tem apenas um líder especificamente. Então, se você olha aí, eu acho que você poderia definir uns 500 tipos diferentes de família e você não se restringiria a ter definido todos, porque eu acho que vão existir situações bem diferentes. E E aí, cada um a seu modo também, né? como? E cada um a seu modo, porque aquela família que tem aquela avó e aquela família que só tem a avó também são absolutamente diferentes. Inclusive, às vezes as duas avós nem se falam. Sim, é isso. E aí eu acho que, ainda dentro desse ponto específico que você tocou, eu acho que vem uma pergunta também que eu acho que está muito mais relacionada à questão de saúde mental, né? Eu acho que muitas vezes a gente não se expôs tanto, não foi tão exposto a essa situação de estar. Eu acho que muitas vezes não, na verdade nunca, né? Eu acho que volta a questão da criança, a gente tem que ter paciência com a gente, que a gente está vivendo nossa primeira quarentena, né? Mas eu acho que Uhum. no dia a dia a gente nunca se colocou numa situação de estar tão ligado, de estar tão próximo, 24 horas por dia, dentro de um ambiente às vezes diminuto. A gente lembra que o mercado imobiliário tem cada vez mais feito apartamentos menores, né? Então você tem menos espaço para você, Uhum. de certa forma, encontrar ali um espaço onde você fique sozinho, isolado e etc. E eu acho que vem um pouco da discussão até de, cara, como que a gente pode se manter saudável psicologicamente nesse período que ao mesmo tempo é de distanciamento social, mas de aproximação Uhum. social, já que a gente está tão próximo, dividindo às vezes 60, 70, 80 metros quadrados com duas crianças, 3, 4 pessoas dentro da mesma casa. Então, é meio dicotômico, né? O distanciamento social, ele traz o aproximamento social forçado Uhum. dentro de um período prolongado que a gente nunca tinha experienciado. Cara, e a saúde mental, onde é que ela fica? Qual que é o nosso papel enquanto família, enquanto amigo, enquanto esposo, enquanto ser humano nesse momento? Uhum. Via de regra, para psicólogos, a palavra normal é um tanto quanto azeda, né? Mas vamos usá-la que eu acho que comunica o que eu quero dizer. O normal agora é outro, né? Então, diante dessa situação, a gente precisa acolher determinadas excentricidades. Algumas coisas pelo contato excessivo, ou excessivo do ponto de vista do que é comum, né, no nosso dia a dia, da rotina, a gente vai ter aí algumas coisas que vão precisar ser revistas. Relações vão precisar ser revistas. Arestas vão ficar mais à flor da pele, né? Quer dizer, vai ter briga de condomínio,
vai ter vizinho que vai incomodar vizinho, você vai descobrir que, na verdade, todo dia, 3 da tarde, aquele seu vizinho ouve uma música alta, e você não sabia disso, porque você nunca estava em casa esse horário. Você vai descobrir que seu filho não sai do quarto, e você não sabia disso, porque de tarde, quando ele chegava da escola, você estava no trabalho. Então, essas coisas podem te incomodar, você vai reagir a isso. Como você vai reagir a isso pode ser também excêntrico, porque você também está sob pressão, as pessoas estão passando por uma situação difícil, de modo geral, né? Então, eu acho que ter isso tudo em conta é muito importante, mas acho que quando a gente fala de saúde mental, mais do que tudo, a despeito dos diversos conceitos que a gente pode ter, né, desse apartado da saúde, que eu tanto critico ter um apartado, existe uma frase de um escritor português que eu gosto muito, Walter Ugumãe, que ele diz que a felicidade é ser o que se pode, né? Então, eu acho que é bom evocar isso, sabe? O que eu posso fazer? O que eu consigo? O que é possível para mim, sabe? Eu acho que é muito saudável ter isso em vista. É muito saudável e maduro que a gente consiga lidar com as nossas impossibilidades, com os nossos equívocos, sabe? Perdeu a paciência, gritou quando não dava, sabe? Distratou alguém. Cara, tá todo mundo sob pressão. Tá todo mundo vivenciando essa experiência. Então, volta lá e usa essa ferramenta tão truncada que são as palavras e conversa, sabe? E diz o que está sentindo, de como está sendo difícil. E olha que coisa, possivelmente essa pessoa também vai entender porque ela está submetida à mesma condição, né? Então, esse manto que nos cobre, que é uma situação que está acontecendo no mundo todo, também é uma oportunidade de encontro da gente dizer, olha, tá difícil para mim, sabe? Perdi a ponta, acabei falando demais, ou acabei falando de uma forma que não deu. Enfim, esses diversos acertos serão muito necessários. Mas eu acho que é sempre sendo muito condescendente que estamos vivendo situações, uma situação extrema, cada um a seu modo, né? Cada um tentando se acolher, se cuidar e se fazer bem a seu modo. E é isso, as relações elas nos colocam esse desafio de permanente ajuste, mais do que nunca nesse momento onde vai se intensificar principalmente esses laços mais próximos, que a gente vai estar realmente dividindo espaço, rotina, tempo. Parecia que o tempo ia sobrar, mas não necessariamente. Tem muita gente que está trabalhando muito mais por estar de casa, então isso às vezes e isso sobrecarrega. Existe um peso de você, por estar em casa, entender que as coisas precisam ser feitas. Muitas pessoas dispensaram as pessoas que trabalhavam para elas e estão pagando e mantendo essas pessoas aqui em casa, por exemplo. Então tem que limpar, tem que cozinhar, tem que fazer compra e ainda tem que trabalhar e ainda tem que, enfim, tantas coisas. E tá todo mundo, e quem tem filhos, por exemplo, os filhos estão em casa, tem o homeschooling, tem o conteúdo que está chegando. Pensar nisso é muito importante. E felicidade é ser o que se pode, né? Por mais difícil que seja cultivar felicidade, a felicidade ela é como um norte da bússola da saúde, sabe? Então, quando você fica com a bússola na mão, ela fica balançando para uma direção, sabe? A felicidade é esse ponto magnético da saúde mental. E eu diria que a gente só consegue felicidade se a gente levar em consideração limites e possibilidades. Muito bom, muito bom. Para quem gosta de tatuagem, eu acho que a gente tem uma excelente dica aí. Acho que vale a pena. E tem um significado super profundo. Acho que fiquei impressionado quando você falava e justificava. Você botou um conceito simples, mas que ao mesmo tempo, quando você começou a destrinchar, a quebrar um pouco de cada palavra dentro daquele contexto, o negócio foi se agigantando, que realmente eu acho que felicidade é um conceito super complexo e ser o que se pode, eu acho que é uma descoberta diária, que você está se autoavaliando, não só olhando para si mesmo, para competências, para capabilities, para a sua capacidade em si, mas do qual que é o novo eu, né? Porque a cada 24 horas você se faz, se refaz, você vai aprendendo novas coisas e talvez o que eu posso hoje não é o que eu posso amanhã, que não é o que eu vou poder daqui a algumas semanas, e eu acho que isso é super importante, né? Eu acho que você entender que, mais uma vez, né, tudo isso você está olhando ali, é o hoje, né? Então, a gente até quando tem falado de coronavírus, a gente diz, cara, essa é a minha posição hoje, no dia 1º de abril de 2020, que pode ser diferente da minha posição no dia 15 de abril de 2020. Eu acho que a gente sempre está tomando decisões muito complexas, e eu acho que olhar, a gente sempre brinca aqui na Agenda Edu,
e isso é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que eu vou contratar, e aí, se você um dia está olhando esse vídeo e você vai fazer uma entrevista na Agenda Blue, saiba que você com certeza vai ser perguntado sobre isso, né? Que é, cara, o que é mais importante, o mapa ou o terreno? E aí eu acho que muitas pessoas ficam se perguntando o porquê da pergunta, né? E aí eu acho Uhum. que a gente... opa, apareceu até aqui, ó, correndo com o tempo, removemos o limite de 40 minutos da sua reunião do grupo. Valeu, Zoom. Obrigado aí por ajudar a gente. Então, quer dizer que a gente pode fazer mais de 40, mas a gente vai se manter em 40, viu, Felipe? Até senão fica muito grande. E aí, na pergunta do mapa ou do terreno, muitas pessoas acabam dizendo, não, nossa, o mapa é muito mais importante. Você sabe onde é que você consegue chegar e você tem um instrumento para chegar lá. Mas, às vezes, você tem um mapa maravilhoso ali, que não está em tempo real, mas é um mapa maravilhoso. E quando você chega naquela ponte que era essencial para você cruzar o caminho e chegar no destino final, passou uma enxurrada e derrubou aquela ponte. Então, o terreno ele se torna muito mais importante naquele momento, Uhum. porque você vai precisar se redescobrir para entender qual que seria o caminho A, B, C, D ou F, ali G, Z, que você conseguiria alcançar para conseguir chegar no destino final, ou se é que aquele era o destino final, né? Então, eu acho que olhar para o mapa e para o terreno, eu acho que ele contrapõe essa situação de você está entendendo ali que nem sempre o destino final é aquele que você traçou, ou nem sempre o caminho que você vai ter que traçar para chegar ao destino final, ele vai se manter intacto. Ou porque alguma variável alterou, ou porque, sei lá, veio um coronavírus no meio. Quantas pessoas não estavam fazendo planos maravilhosos de se casar, de fazer viagens internacionais, de fazer uma série de coisas, e do nada o mapa mudou e ela se viu numa situação completamente diferente, onde ela tem que reavaliar o terreno e tentar se fazer ali uma nova via para chegar naquele objetivo, ou rever o objetivo, e tudo bem se ela rever o objetivo, porque o Uhum. cenário mudou. E eu acho que a gente tem o nosso mapa do que é o nosso eu e tem um pouco do que é o terreno do que é o nosso eu, né? Então a gente tem aquele ideal Uhum. de como que a gente se torna uma pessoa melhor, ou quais os pontos que você tem que melhorar ali dentro de uma avaliação de desempenho, ou dentro de um feedback one-on-one. Mas depois você tem que entender que o seu terreno também vai mudando, né? E é legal quando Eu, você... eu, eu gosto dessa coisa da contraposição entre o mapa e o terreno, porque quando a gente pensa no terreno sem o mapa, se você tem que escolher entre uma coisa e outra, a gente está falando de exploração. Então você vai ter que se explorar. Você vai ter que descobrir o terreno andando por ele, sabe? E eu acho que isso é muito interessante a gente pensar em soluções para esse momento, porque tem coisas que a gente vai precisar fazer que a gente nunca fez. Então, meditação funcionou para a sua vida durante 12 anos, talvez nesse momento você não vai conseguir meditar. E você vai descobrir isso como? Tentando. E se você chegar lá e não funcionar meditando, você vai ter que inventar outra coisa para isso, sabe? Então, acho que existe essa coisa de você apostar em determinadas iniciativas, experimentar elas, saber deixá-las quando nota que elas não estão atendendo, e partir para outra iniciativa e aprender disso. Talvez aprender que quando tem uma pandemia global, você não vai conseguir meditar, sabe? E esse é você. Nesse momento, você é peixe e estão te pedindo para subir em árvore. Então, é importante que esse pedido não venha de você mesmo. Que você mesmo não se exija subir na árvore cheio de guelras e escamas. Vai nadar, porque nadar, você vai nadar como ninguém. Né? E ainda nesse sentido, eu acho que a gente vinha falando muito de mapa e terreno e tal, e eu acho que, olhando para a educação de forma específica, teve uma reviravolta, né, no papel escola e família nas últimas semanas, onde a gente já discute muito, acho que já é até meio que lugar comum falar que a maioria dos responsáveis modernos terceiriza a posição de Uhum. educação para a escola e tal, e a gente se viu numa situação diferente, né? Eu poderia dizer até o contrário do que era o status quo, que a escola ela tinha esse papel principal de educar e a família tinha um papel muito mais de suportar esse processo educacional. E a gente vê agora quase que o inverso, né? A família tendo o papel principal de educar, já que ela está lidando diariamente com o aluno, e a escola tendo o papel de suportar, tentando ajudar, tentando passar conteúdo, tentando dar ali um norte. E aí vem um pouco do mapa do terreno, né? A família estava acostumada com um mapa específico, que hoje já não serve mais, e que ela está experimentando um novo terreno. E aí, nesse sentido, existe alguma dica para os educadores e os responsáveis de atividades que eles possam trabalhar nesse período de quarentena? Algum aspecto socioemocional desses alunos e desses filhos deles? É interessante quando você fala essa coisa do mapa, né? Quando a gente pensa na dinâmica que existe entre família e escola, nesse momento, quando o mapa era dado, quer dizer, quando a escola entregava para o responsável o plano de aula
ou o plano do semestre, e aí chegava no final, o professor virava o professor e falava, mas você não deu o capítulo 8, né? Como assim? O capítulo 8 está em branco, metade do livro está em branco. E aí o professor tinha que explicar que há dinâmicas de sala, que às vezes ele tem que adaptar à didática, que nem sempre o aluno vai estar disposto a fazer atividade, que existem atravessamentos. Não, mas o material tem que ser dado, porque eu comprei, porque eu paguei, o material tem que ser dado. E aí agora a família está descobrindo que tem dinâmicas de aula, né? Que tem hora que o aluno não vai estar disposto a fazer aquele exercício daquela maneira. Muitos exercícios não estão para todos. Quer dizer, acho que é uma experiência. Acho que a grande questão é que ela está sendo atravessada por muitas outras coisas. Quer dizer, os pais também estão trabalhando, também tem atividades domésticas e tudo mais. Mas é uma experiência também que, para quem puder e tiver o privilégio de exercer esse papel com calma, pode ser muito reveladora da dinâmica do professor, sabe? Eu acho que uma coisa que a gente tem muito forte no LIVE é potencializar comunicação e relacionamento, né? Quando a gente chega numa escola, a gente sempre deixa muito claro que a gente não quer de maneira nenhuma tornar-se canal entre a escola e a família, mas simplesmente incentivar que esse canal se intensifique. O que a gente tenta é fornecer conteúdo e apresentar métodos e maneiras e estratégias para que a escola vá lá e entre em contato com essa família, para que convide essa família. Porque, e uma coisa que a gente repete muito nas escolas, sem a família não vai rolar. Porque se as relações são importantes, não há relacionamento mais importante para esses alunos, na idade que eles estão, na fase de vida que eles estão, do que a família, né? E é um grande desafio, né? Mas o quanto, e esse desafio, muitas vezes, ele é duplo. A gente pode achar que, às vezes, é a família que não está disposta, mas tem escolas que sofrem muita dificuldade de fazer essa relação também. E aí eu acho que, nesse momento, é preciso potencializar essa relação. É preciso comunicar com essa família. E aí eu acho super interessante a gente buscar terrenos comuns. Eu sempre falo que a relação com a família é uma relação política. Uma relação política por quê? Porque o professor pode pensar que o melhor para determinado aluno, e isso é o ano inteiro, mesmo fora do cenário da pandemia, mas mais ainda agora, né? O melhor para um determinado aluno é X e a família pode pensar que é Y, né? E não é uma questão de qual argumento vence, mas a gente vai ter que construir um XY, ou um meio X, meio Y, né? Então, acho que essa comunicação nesse momento precisa levar em consideração quem é essa família mais do que nunca. O educador vai se haver com isso. É muito rico pensar que os educadores também têm uma família, né? Eu acho que replicar essa coisa, quer dizer, se eu tenho uma família e ela apresenta para mim dificuldades, essa outra família também tem dinâmicas que às vezes podem se apresentar como dificuldades. Mas a minha família também tem potencialidade. Então, significa que necessariamente outra família também tem potencialidade, né? Está sendo difícil para mim como educador. Então, talvez eu possa entender que está sendo difícil também para essa pessoa, né? Então, eu acho que, volto a dizer, qualquer estratégia de adaptabilidade, a gente está aqui gravando porque o Instagram caiu, né? A gente já se adaptou porque o Instagram está saturado, porque está todo mundo fazendo live. Então, isso quer dizer que a gente está levando em consideração o contexto para poder mediar nossa expectativa e produzir uma adaptação que seja possível dentro desse contexto. Então, quando a gente vai criar isso, vale para os mantenedores, para os coordenadores, para os professores. Quando a gente cria atividades, quando a gente cria metodologia, propostas pedagógicas, a gente precisa partir do contexto. O contexto é esse. As famílias, muitas delas, estão sobrecarregadas. As pessoas estão ansiosas. A gente está vivendo um momento de incerteza e de crise. Então, se a gente levar isso em consideração, a gente vai produzir métodos, conteúdos e estratégias mais possíveis e mais prováveis de êxito. Porque se a gente partir do pressuposto de não, vamos tratar nossas famílias como se nada estivesse acontecendo, aí a gente entra naquele lugar da denegação, sabe? Vamos fingir que nada está acontecendo e vamos continuar com o conteúdo. E eu sei que isso é um desafio, né? É um desafio porque existe uma cultura muito infeliz para nós educadores, de que muitas das famílias e escolas às vezes também fazem isso, acabam estruturando uma relação com as famílias de consumo. Então, as famílias cobram da escola como consumidores e a escola é cobrada como consumidor e se sente prestadora de serviço nesse sentido. E é prestadora de serviço, sim, mas mais que tudo, é um serviço diferenciado. Você não está falando de TV a cabo. Então, é alguma coisa que depende de uma parceria que vai mais fundo, né? Quer dizer, as famílias estão confiando no seu bem mais precioso, que são suas crianças, né? E a educação delas. E acho que conscientizar sobre isso e sensibilizar essa relação é muito importante e é uma oportunidade de fazer isso agora, onde a família está tendo que se comunicar, está tendo que se comunicar com a escola, né? E aí, Então, eu acho que é oportunidade, na verdade. Diga.
E aí, nesse sentido, teria alguma dica prática de como é que essas famílias elas conseguem, de certa forma, trabalhar esses aspectos socioemocionais agora, nesse período de distanciamento? Vocês forneceram algum Uhum. conteúdo? Tem algum local onde eles conseguem consumir alguma coisa ali para que eles consigam agora aproveitar essas semanas para trabalhar isso? Eu acho que, novamente, o grande lance, o pulo do gato, como sempre, é a comunicação. É escutar esse aluno, e eu acho que isso é um desafio, principalmente para pais, para famílias que têm alunos adolescentes, né? Crianças, às vezes, também são um pouco retiradas desse lugar de sujeito. Então, é escutar esse aluno, como ele está se sentindo, conversar com ele e contar para esse professor o que você está vendo, sabe? Trocar com a escola. A escola precisa estar munida dessas informações na hora de fazer o planejamento. Porque se a gente só ficar tentando fazer as atividades em casa, e aí não está dando certo, e aí está sendo chato para o aluno, está sendo chato para mim que estou fazendo, não está funcionando, eu não conto para ninguém, eu vou me indispondo com a escola continua produzindo uma determinada linha de estratégia pedagógica, e aquilo não está funcionando, é muito ruim. Então, acho que ativar a comunicação é a principal dica, sabe? Escuta os alunos, troca com eles, conversa com eles, leva isso para a escola, troca com o professor troca com a coordenação também, diz o que está funcionando e o que não está funcionando. É preciso ter muito desprendimento para poder abandonar estratégias que não estejam funcionando. E faz parte, sabe? A gente volta a dizer, a gente está vivendo um momento inédito. Por isso, não tem nada de mal se vocês fizerem um planejamento que não deu certo. Faz parte. Muita coisa não vai dar certo nesse momento e está tudo bem. E a gente tem que sentar, olhar para isso. O que deu certo dentro do que não deu certo? O que a gente salva? Porque nada dá de todo errado. E o que a gente leva para uma nova iniciativa, o que a gente aprende disso e tenta de novo, né? Eu acho que essa pegada de troca e comunicação é uma coisa que deveria acontecer sempre, mas é uma coisa que nesse momento precisa essencialmente acontecer. Talvez a dica prática seja essa: escuta e troca de informação. Parceria, né? Parceria, família, escola, coordenação. Legal, e você trouxe um ponto para a gente que é super, é super o que a gente faz, né? Então, a gente Uhum. não é uma plataforma de comunicação e engajamento familiar, então a gente se preocupa de como é que a gente vai levando não só os conteúdos, mas comunicados, eventos, tem essa troca superativa dentro dos nossos canais de mensageria e, cara, é impressionante como que subiu o uso da ferramenta nesse período agora de coronavírus, né? Então, a gente teve quase que quintuplicou, a gente está inserindo muito aluno, muita escola agora nesse momento, porque a escola se viu nesse momento efetivamente tentando buscar um novo canal de comunicação para que ela permitisse com que aquele canal que ela já tinha e que já era o que ela utilizava se mantesse vivo no período de distanciamento. Então, às vezes a escola fazia uma comunicação impressa ou fazia alguma comunicação focada ali em alguma coisa mais passiva. E nesse momento agora, nossa, como é que eu vou manter a minha relação família-aluno-escola se eu não tenho uma solução como essa? Então, a gente já tem, é claro, escolas que estão há 5 anos, 4 anos com a Agenda Edu, que já tinham experimentado aí todo o benefício da plataforma, mas eu acho que eu resgato esse ponto que você trouxe agora, que realmente a gente sempre viu muita coisa acontecer na prática. Então, eu já cheguei em escola pessoalmente e escutei um pai falar para a diretora o seguinte: cara, eu estou fazendo a matrícula dele agora, mas eu só me comunico com vocês em 2 momentos do ano: na festinha do final do ano e no período da rematrícula. Então, todo o resto você pode falar com a minha esposa. E aí você Uhum. vê agora essa dinâmica acontecendo, onde a pessoa às vezes é obrigada a dividir alguma função dentro do próprio lar e etc. E a própria escola se coloca nesse papel de tentar encontrar as novas vias para que essa comunicação ela esteja ativa o suficiente para que ela consiga não só passar, mas receber a troca desse processo de aprendizagem em casa, que é a nossa figurinha do Uhum. Instagram, né, que jogou contra a gente hoje, mas a gente está aqui conseguindo Uhum. encontrar outro caminho, né? E é fundamental mesmo. Então, quando a gente olha para esse processo de comunicação, a gente sempre brinca que o engajamento é a comunicação em ação. Então, você engajar significa que não só você comunicou, mas que o destinatário final da informação, ele engajou
ali ele concluiu aquela ação que foi proposta. Então, eu diria ainda mais, né, que além da gente só comunicar, a gente tem que garantir que a gente está entregando meios suficientes para que exista um engajamento familiar dentro desse processo de jornada educacional, para que exista um engajamento familiar dentro do processo de desenvolvimento do próprio aluno, do próprio filho, então, como ser ali, que vai ter vontades, que vai ter desafios e tal, que vai ter mapas e terrenos ali para se avaliar ao longo das diferentes faixas etárias, né? Então, muito bom, cara. Eu acho que sal desse papo hoje muito animado com tudo que vocês estão fazendo aí no Live e de ver como que isso tem refletido nas escolas, não só agora no período da epidemia, mas a gente já está em várias escolas que a gente atua conjuntamente, né? Então é bem legal aí ver as escolas que usam Live, qual que é a proposta de valor que elas utilizam, e ver que de certa forma a nossa ferramenta também ela pode ajudar aí essa relação, já que ela é um canal aí para tentar ligar esses atores, né, do processo educacional como um todo. E já partindo para a finalização, Felipe, acho que comentários abertos para você finalizar, e aí depois a gente vem com o nosso momento positividade, aí, que é tentar fazer um bate-bola rápido, de deixar uma mensagem positiva, né? De quais que esses aprendizados que você acredita que a gente vai levar quando tudo isso acabar. Então, open mic, microfone aberto para você fazer suas considerações finais e terminar aí com essa pergunta, né? Quais que são os aprendizados que você acredita que a gente poderá levar quando isso tudo se organizar, né? Quando a gente voltar aí a uma vida não mais normal, mas uma vida pós-coronavírus. Eu acho que a principal repercussão que a gente vai ter como certa aí, eu acho que o mundo não vai ser mais o mesmo, né? A gente vai ter que se adaptar a esse novo mundo que vai ter passado por um processo. Esse processo vai deixar marcas econômicas, sociais, familiares, educacionais, né? Imagina quem está no terceiro ano agora, vivenciando o fechamento da vida estudantil nesse contexto, né? Isso faz parte da história de todos nós estamos vivendo isso, né? E eu acho que quando a gente se defronta com um fenômeno, eu falei mais cedo, né, da questão do prego e da chave de fenda, né? A gente se defronta com alguma coisa que nos demanda ferramentas para tentar lidar, é a partir daí que a gente constrói as ferramentas. Eu acho que é muito apelativo da nossa parte tentar usar as ferramentas que a gente já tem, né? Tentar ir lá e, como eu disse, tentar pregar o prego com a chave de fenda. E como eu disse, a chave de fenda é ótima, sabe? Custou para você fazer aquilo, foi uma experiência que às vezes pode ter tido muito dispêndio aí de você construir essa chave de fenda, mas ela não serve para esse momento. E eu acho que o grande ganho é conseguir sair dessa experiência sabendo que episódios como esse, episódios excepcionais, vão nos exigir construções de novas saídas, de novas soluções, né? Se adaptar. E eu acho que a partir daqui em diante a gente vai ter várias novas situações que vão nos cobrar adaptação, que vão nos cobrar novas ferramentas, que vão nos cobrar que às vezes a gente construa um martelo do nada, porque a gente deparou com um prego que precisa ser posto, sabe? Eu acho que tem uma coisa também de não olhar para isso como algo fechado. Tem uma poetisa polaca que eu gosto, que ela fala que o livro dos eventos está sempre aberto no meio. Então, a coisa está sempre no meio. A gente está sempre no presente. E não se rompe. Os problemas que você tinha antes não se rompem. Eu acho que quem está dentro da família sabe disso. Quem está dentro de casa, com a família o tempo todo, está vendo isso. As questões familiares estão ali, as questões com os filhos estão ali, as questões com a escola estão ali, as questões com o trabalho estão ali, está tudo ali, né? Intensificado por um contexto que faz presente de uma forma muito intensa, mas é importante que a gente veja o quanto que a vida tem uma continuidade. Existe uma mudança que se impõe, essa mudança vai nos cobrar novas saídas e novas adaptações, e eu acho que isso pode ser muito rico. Eu acho que é importante que a gente entenda que a construção dessas ferramentas vai depender de quais são os desafios que se colocam para cada pessoa e como cada pessoa vai achar saída para isso. Então, a criatividade, eu acho que vai ser uma saída muito importante. Só que eu sempre digo isso, né? A criatividade, ela depende de determinado nível de saúde. Um dos traços de quando a gente não está bem é que a gente se torna trágico. Então, um dos pontos que é muito marcante numa pessoa que não está legal, ela não está bem, ela é trágica. Ela olha para tudo de uma maneira muito trágica.
a criatividade não surge diante da tragédia, porque a tragédia ela já tem um final definido. Se a gente for olhar para a mitologia, né, diante das tragédias, a gente já conta o final da história no início do livro, aí você só lê o livro para ver como é que ele acaba, porque ele vai acabar daquele jeito que foi dito que ele ia acabar. Né? Então a tragédia ela tem esse aspecto, já era. Né? Então eu acho que a criatividade ela vem da possibilidade de conseguir fazer alguma coisa que se apresenta para a gente. Então eu acho que isso é muito importante, a criatividade, a comunicação. Eu acho que ativar as relações é muito importante. As pessoas que são mais vulneráveis, pessoas que estão com depressão, estavam antes das vezes, vão estar em casa o tempo inteiro, idosos, pessoas que são grupo de risco, pessoas que já têm algum tipo de adoecimento, de fragilidade imunológica, ativem suas relações. Nos cuidarmos é muito importante, né? Eu falei muito sobre o quanto que os atritos podem surgir, mas não é só os atritos que vão surgir. Tem coisas positivas das relações que podem ser potencializadas nesse momento de aproximação. A gente vê vídeos por aí. Não são só as brigas de condomínio, mas às vezes o senso comunitário e o convívio em condomínio pode ser muito ativado nesse momento, né? Então, eu acho que olhar para isso com tudo que traz e aprender disso, eu acho muito importante. Tem uma coisa que eu gosto muito, é a etimologia das palavras, porque eu acho que ela desnuda o mau uso que a gente faz às vezes de algumas palavras. E eu queria falar de duas etimologias especificamente, né? Estamos todos falando de educação. E educar significa guiar. A origem da palavra é guiar. E eu acho que a gente não tem para onde guiar porque a gente não sabe para onde a gente vai. Então, eu acho que rever esse uso e pensar em educar como andar junto. Eu acho que compartilhar fragilidades e pedir colaboração é um ponto de vista interessante para qualquer exercício profissional no campo da educação nesse momento, porque a gente não sabe para onde a gente está indo necessariamente. E sobreviver. Sobreviver, que é o que todo mundo quer, sobreviver a isso tudo, ele vem de uma etimologia que significa viver além, né? Então, a gente sempre entende que vamos sobreviver vamos ter o mínimo, né? A gente entende que, não, eu vou sobreviver. Tipo, no fim, posso perder tudo, mas eu vou estar lá. Parece que é o mínimo, mas a palavra vem de supraviver, que é viver além, né? É acima. Então, eu acho que é interessante que a gente trabalhe para mais do que sair vivo no final, para que a gente saia disso vivendo além disso. Legal. Ok? Muito bom. Olha aí, ó. O que eu saio disso também agora, eu sou cearense, então como todo bom cearense, a gente sempre gosta de uma piada. Eu entendo que o Instagram é a chave de fenda e o Zoom é o martelo. Então acho que a gente conseguiu aí resolver a nossa situação. Vamos até eternizar um conteúdo que talvez fosse ficar ali durante 24 horas de forma mais efêmera. Então, tem vezes que algumas coisas acontecem nas nossas vidas para a gente talvez aumentar o nosso impacto. Acredito que seja esse o momento que a gente está vivendo agora. Então, espero que essas nossas palavras ecoem para quem precisa nesse momento, para quem, de certa forma, precisava escutar as perguntas certas, mais uma vez, não para sair com a resposta, mas para sair com perguntas que movam ela para esse instinto de sobrevivência, para que ela saia e ela consiga ver além, viver além ali daquele momento. E, cara, muito obrigado, muita gratidão por isso tudo. Para você que já é usuário da Agenda Edu, você acompanha aí as nossas redes, então continua acompanhando lá, acho que é @agendaedu no Instagram e nas redes sociais. Tem o jornadaedu.com.br, que é o nosso canal de conteúdo também, e eu acho que, claro, ficou muito evidente aí o trabalho fantástico que o pessoal do LIVE está fazendo, e aí é @Laboratório Inteligência de Vida. Isso. Pronto, acertei. Então, segue o pessoal lá. Esse conteúdo vai ficar gravado. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui, não hesitem em nos procurar nas nossas redes sociais, fazer uma pergunta. Se um dia quiser uma dobradinha, no dia que o Instagram voltar a funcionar, a gente corre lá e tenta fazer um ao vivo com vocês, com a interação, que sempre é muito válida. Eu acho que a única coisa que a gente perde nessa conversa aqui era um pouco da interação do público para a gente conseguir, de certa forma, direcionar aí alguns anseios. Mas, pessoal, é isso. Muito obrigado. A gente vai terminando quase 55 minutos de conversa. Agradecemos ao Zoom, que deixou a gente passar dos 40 minutos gratuitamente. E, pessoal, muito obrigado. Gratidão por vocês. Obrigado, Anderson. Você fica com as palavras finais hoje. Tá certo. Vou
só recomendar o pessoal para seguir nosso trabalho lá no Laboratório de Inteligência de Vida. Como você falou, a gente também está fazendo toda uma adaptação, tentando estar mais perto das escolas, mais perto das famílias e dos alunos também. A gente está adaptando material de sala, todo mundo foi construir conteúdo para poder construir um livro em casa. E também a gente está fazendo alguns lives com especialistas toda terça e quarta e outras lives também temáticas durante a semana. Então, estamos todos aí do campo da educação tentando oferecer o maior suporte possível, né? O que é possível. Então, que bom. Qual que é a frase da felicidade? Eu acho que aquela frase ela pode terminar hoje nossa live. É de um livro chamado Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe, que ele diz que a felicidade é ser o que se pode. Então, pessoal, a felicidade é ser o que se pode. Fiquem com essa aí e muito obrigado por terem escutado a gente hoje. Obrigado, pessoal.